Quantos acharam 2 Crônicas, capítulo 16? Nós vamos ler apenas um versículo, tá? Apenas um versículo, que é o versículo 9. A Bíblia diz a seguinte coisa, lê comigo: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Você pode repetir junto comigo, ler isso junto comigo? Diz assim, ó: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Vamos tentar de novo, que eu acho que agora vai dar certo. Eu falo, vocês repetem, pode ser, vai, vamos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Fecha o olho, vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor Jesus, por nós estarmos aqui reunidos, Pai, juntos nessa casa, nessa igreja, Pai, para cultuar a Ti, Senhor, para render a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória que o Senhor é digno de receber. Neste momento, Pai, através da Tua palavra, nós te pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor fale de uma maneira intensa conosco, que a Tua palavra possa gerar transformação em nosso coração nessa noite, e que sobre todas as coisas, a única voz a ser ouvida neste lugar, seja a voz do Senhor Jesus Cristo, através da ação do Teu Espírito Santo. Me usa como uma ferramenta do Senhor nessa noite, para que a gente possa ser cuidado e transformado pelo bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar. Esse versículo de 2 Crônicas 16:9 é só, na verdade, uma parte do versículo de 2 Crônicas 16:9, e é um texto que eu gosto muito e faz muito sentido para a minha vida, para o meu chamado, para a minha corrida na fé com Jesus. E o ponto principal do que eu quero falar com vocês nessa noite está logo nas primeiras palavras, que diz: pois os... Estou dando a dica aqui, gente, tá fácil. Pois os olhos do Senhor. É exatamente sobre isso que eu quero falar. Hoje, o que eu quero abordar aqui com você é o olhar. O olhar. Porque eu fui ver, por exemplo, ainda que seja algo simples para nós, todo mundo aqui sabe o que significa o olhar. Eu fui ver no dicionário e eu descobri que é exatamente aquilo que a gente acha mesmo. Olhar, segundo o dicionário, significa exercer ou aplicar o sentido da visão, fixar os olhos, contemplar, fitar, mirar. Então, olhar, gente, estamos aqui numa aula de português. Olhar é um verbo, e se é um verbo, ele remete então a uma ação. Então, olhar é uma ação de ver algo com os olhos. Posso ouvir um uau? É muito espiritual isso que eu estou falando. E aí, gente, olha só. Olhar então é uma ação que eu e você fazemos. Mas há um ponto importante aqui que a gente precisa deixar claro, que olhar não é a mesma coisa do que o simples enxergar. Porque, como nós dizemos aqui, se o olhar ele é um verbo, ou seja, ele é uma ação, significa que depende então de uma intenção minha ou sua de querer olhar para alguma coisa. Ou seja, é você que decide olhar para alguma coisa. É uma decisão sua. É por isso que se alguém pode dizer assim: nossa, olha, o Neymar está aqui. Todo mundo vai olhar. Mas é uma decisão. Você escolheu olhar lá para trás, mesmo sabendo que é improvável que o Neymar esteja aqui. E aí, gente, isso é muito importante da gente já deixar claro, porque é exatamente em cima dessa decisão de olhar que eu quero trabalhar todo o contexto
da mensagem para nós nessa noite. Porque a verdade é que nós podemos ver muitas coisas. Você pode estar aqui e ver muita gente, mas olhar, ter atenção é algo diferente. E o olhar, gente, então, ele é uma das características mais lindas de nós seres humanos. É algo que é muito poderoso na nossa vida, por quê? Porque ele tem o poder de gerar várias coisas. O olhar tem o poder de gerar várias coisas. Como, por exemplo, o simples fato de você enxergar algo, que é a visão. Posso ouvir um uau novamente? Uau! Ou seja, tem o poder de enxergar, mas também tem o poder de formar conceitos. Olhar, ele tem o poder de formar conceitos. Eles podem ser conceitos certos ou errados, mas quando você olha para alguma coisa, você pode formar um conceito do tipo, nossa, vamos supor, eu olho para uma pessoa, eu posso dizer, nossa, ela me parece, pela forma como ela se movimenta, pela forma como ela fala com as pessoas, me parece, pelo meu olhar, ser alguém gente boa. Você já teve essa experiência de olhar e falar, aquela pessoa parece ser gente boa, você nem conhece ela, você nunca conversou com ela, mas o fato de olhar te faz gerar algum conceito, formar um conceito sobre algo. Ou, olha, eu acho que Nova York é um lugar muito sujo, porque eu vi uns vídeos de vários ratos em Nova York. Então, o meu olhar me faz formar um conceito. Outra coisa que é importante sobre o olhar, é que o olhar ele também pode comunicar. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu tive muitas vezes essa experiência, da minha mãe, por exemplo, se comunicar comigo apenas pelo olhar. Principalmente quando eu estava fazendo algo que ela não aprovava. É aquele olhar fulminante, do tipo, que você já entende, fala, em casa eu vou morrer. Já entendi. Então, o olhar ele tem esse poder de comunicar. Para alguns amigos mais próximos, fica também claro de entender isso, quando apenas às vezes um olhar diante de uma situação, já remete àquela piada interna que só vocês sabem. O olhar então ele tem esse poder de comunicar. Outra coisa importante sobre o olhar é que ele pode transmitir emoções. Então você pode olhar para alguém e pelo olhar você falar, essa pessoa está feliz. Porque o olhar ele pode transmitir alegria, ele pode transmitir raiva, ele pode transmitir tristeza, ele pode transmitir arrogância. Sabe aquelas pessoas que têm o olhar altivo, que você não precisa nem falar com ela, só o olhar dela já intimida pela arrogância? O olhar ele tem esse poder de transmitir medo também, por exemplo. Às vezes a gente sabe quando alguém está com medo só pelo olhar da pessoa. E também, por último, de transmitir sentimentos. Você já viu alguém apaixonado? Tem vários memes que você olha e fala assim, olhe para alguém como o Honório olha para mim. O pastor Pedro, não, eu te amo, viu, Honório? Olhe para alguém como o Honório olha para a pizza. É aquela paixão. Então, gente, pode transmitir sentimento, pode transmitir amor, pode transmitir piedade, inveja, dor. Você já viu alguém com um olhar de dor por algo que está passando? Pode transmitir indiferença, que são sentimentos. Isso tudo que eu disse são alguns exemplos do que o olhar ele pode transmitir, do que o olhar ele pode passar, formar conceitos, transmitir emoções, sentimentos, comunicar algo. E é por isso que há um ditado muito famoso, vamos dizer assim, que diz que os olhos são a janela da alma, pois além deles captarem coisas que influenciam na alma, eles também refletem aquilo que nós estamos sentindo no nosso interior. Então, o olhar, gente, vai muito além de você simplesmente enxergar. O olhar, ele comunica algo, e é uma ação. A gente olha, a gente comunica aquilo que a gente quer. E uma coisa que é importante também da gente já deixar claro, antes de eu chegar onde eu quero, é que tudo isso que eu disse, tudo isso, esse poder, vamos dizer assim, que o olhar tem, também passa pelo fato de eu e você sermos humanos. E por nós sermos humanos e depender da nossa ação,
O que eu quero dizer é que o nosso olhar, aquilo que o nosso olhar comunica para as pessoas, entenda que eu não estou falando do nosso olhar do ponto de vista de algo que vem para nós, mas sim do ponto de vista do que comunica o nosso olhar. Se ele é baseado em alguém que é humano, e é baseado nas minhas ações e decisões, eu preciso saber que o meu olhar, ele é então algo limitado. Por exemplo, é o que eu disse aqui. Nós vemos, sim, porém, a gente só vê aquilo que está à nossa frente. Ninguém aqui tem a capacidade de poder ver algo, olhar para algo e entender tudo o que está acontecendo só pelo fato de olhar. Se você, pelo seu olhar, entende muita coisa, é porque possivelmente você já tem um contexto sobre aquilo. Porque o nosso olhar é limitado, a gente não tem como saber como é o passado de alguém, não temos como saber como vai ser o futuro de alguém. A gente só consegue ver e enxergar quando nós olhamos aquilo que é a realidade do presente. Da mesma maneira, o nosso olhar, ele forma então conceitos sobre as pessoas, claro que forma, sobre as coisas, claro que forma, mas ele é baseado em cima daquilo que é a nossa realidade também. Se você é alguém que desconfia demais das pessoas, naturalmente o seu olhar sobre as pessoas vai formar sempre uma imagem questionável sobre as pessoas. Agora, se você confia demais nas pessoas, o seu olhar também vai te fazer formar conceitos de confiança sobre qualquer pessoa. Ou seja, o olhar, ele é limitado, a gente transmite sentimentos a partir da nossa realidade, a partir de como eu fui criado, a partir do que eu escuto, do que eu aprendo, do que foi falado sobre mim. Então, o ponto que eu quero dizer aqui é que o olhar do ser humano, o meu olhar e o seu olhar e todo esse poder que existe nesse simples ato de olhar, ele é algo maravilhoso sobre a nossa vida, mas é limitado. É limitado. Mas, e o olhar de Deus? E é esse o ponto. E sobre o olhar de Deus? No texto que a gente leu lá no começo, o versículo mostra algo maravilhoso para mim e para você. O texto diz que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, procurando aqueles que estão lhe dedicando o coração. O que esse texto está querendo dizer para nós é que há um olhar da parte de Deus para mim e para você. A Bíblia diz para nós que há um interesse. Lembra que eu disse sobre o olhar ser algo intencional da nossa parte, ser uma ação, é algo que eu decido olhar. A Bíblia está dizendo que há um interesse da parte de Deus de olhar para mim e para você. Há um interesse de Deus olhar para a nossa vida. E diferente do que muitos pensam, esse interesse de Deus olhar para mim e para você, não é para ficar encontrando os nossos defeitos, não é para ficar acusando a gente das nossas fraquezas ou dos nossos pecados, não é para ficar analisando a sua vida e fazendo uma análise, um checklist sobre quem você é apenas. O olhar de Deus, ele está muito mais interessado sobre a nossa vida em demonstrar o amor que Ele tem, em demonstrar quem Ele é. E como nesse mesmo texto diz, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam o coração. O interesse do olhar de Deus sobre a minha vida e a sua não é para gerar acusação. Quero te lembrar que a acusação é uma característica do diabo, mas Deus, que é rico em misericórdia e amor, tem o interesse de olhar para mim e para você, para nos fortalecer, para fazer algo diferente. E uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos entender através dos evangelhos, que conta Jesus, conta a história de Jesus, como homem, como eu e você, é a gente conseguir observar o olhar de Jesus para as pessoas, o olhar que é completamente diferente do nosso, um olhar
de um Deus que se fez homem, que quando olha para as pessoas, é muito diferente da maneira como eu e você olhamos para as pessoas. É maravilhoso a gente ver, e isso fica claro para nós, quando a Bíblia relata a forma como Jesus olhava para o pecador, como Jesus olhava para o doente, como Jesus olhava para aquela pessoa que não tinha moral nenhuma na sociedade, alguém que estava condenado. Jesus olhava para essas pessoas. É maravilhoso a gente ver um olhar em um ser humano nunca visto, um olhar diferente. E uma das coisas que eu disse aqui, que eu acho mais linda, é que Jesus, ele mostra para a gente, de que esse olhar de Deus, que nós lemos e entendemos pelo texto de 2 Crônicas, é algo que Deus está praticando em todo o tempo. O olhar de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, é um olhar completamente diferente do nosso padrão de olhar. O olhar de Jesus sobre a sua vida é algo diferente. E como eu disse, a melhor notícia que nós temos nessa noite, é de que Jesus, ele está muito interessado em olhar para você. Jesus, ele está interessado em olhar para a sua vida, olhar para o teu coração, não com um olhar igual ao nosso, um olhar que forma conceitos. Jesus está a fim de olhar para você hoje, para te fortalecer, para ser algo diferente. Jesus está a fim de te conhecer melhor, através do olhar dele. Então, para ficar de uma maneira mais prática aqui, eu quero trazer alguns pontos desse olhar de Deus, desse olhar de Jesus, que são completamente diferentes do nosso olhar. E o que esse olhar pode gerar em nós, quando ele entra em contato com a nossa vida. A primeira coisa que a gente vê, através da palavra, é que o olhar de Jesus sobre a nossa vida, ele não vê apenas o que está visível e no presente. É um olhar que vai além. É um olhar que enxerga muito além do que nós enxergamos. Olha só, o que eu quero dizer é que Jesus, ele pode até olhar para alguém e enxergar alguém que no presente, que hoje é alguém difícil, alguém ruim, alguém com pecados, alguém com uma característica problemática. Jesus, ele pode olhar e enxergar tudo isso, ou um passado problemático, mas esse olhar, ele é um olhar que entende a nossa vida, e mais do que isso, consegue enxergar em mim e você um futuro diferente disso, um futuro diferente do presente. Você quer o melhor exemplo disso? Não precisa abrir, eu vou citar alguns textos aqui, eu preciso que você fique atento. Em João, no capítulo 1, versículo 42, a Bíblia está contando sobre quando André, que era irmão de Simão, que é conhecido como Pedro, os dois discípulos, eles conhecem Jesus pela primeira vez. E a Bíblia diz, então André levou Simão para conhecer Jesus. Simão era Pedro. E olhando para ele, presta atenção, a primeira vez que Jesus olha para Pedro, a Bíblia diz, olhando para ele, Jesus disse, você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. A primeira vez que Jesus olha para Simão, ele não enxerga apenas quem era Simão, ele enxerga quem Simão seria no futuro. A gente entende isso melhor ainda quando lá na frente, quando Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei minha igreja. Jesus está mostrando para Pedro que quando ele olha para alguém, ele não enxerga o presente, ele enxerga quem você pode ser nele. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro é, eu sei, Simão, quem você é, o pescador rebelde, o pescador turrão, o cara teimoso, que fica claro para a gente quando a gente lê o Evangelho. Mas olhando para você, eu enxergo Pedro, eu enxergo a rocha,
eu enxergo alguém que é inabalável. Eu enxergo alguém que vai construir a igreja. Esse olhar de Jesus é um olhar que não se limita a quem nós somos hoje. É um olhar que enxerga muito além. Ele pode até ver eu e você cheios de problemas, mas quando Ele olha para nós, Ele enxerga mais do que os nossos problemas, Ele enxerga a oportunidade de te fazer alguém relevante no reino de Deus. De usar os teus problemas de hoje como testemunho para quem você pode ser no futuro, baseado no Senhor Jesus. Assim fica claro também para a gente, numa história muito conhecida, que é a história de Zaqueu. Quantos se lembram da história de Zaqueu? A gente tem até a música, eu não vou cantar. Como Zaqueu, estou brincando, o cara não aguenta. Que é a história de Zaqueu, e olha só, a Bíblia diz, quando Jesus chegou ali, olhou para cima, Zaqueu estava em cima de uma árvore. Zaqueu, quero lembrar você, era cobrador de impostos, era corrupto, era ladrão. Zaqueu era todo problemático. A Bíblia diz, quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, hoje eu devo me hospedar na sua casa. Jesus olha para ele e diz algo que ninguém esperava. Aí olha só, a Bíblia diz que sem demora Zaqueu desceu, e olha só o que a multidão disse. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Olha a diferença do olhar de um ser humano para o olhar de Jesus. E aí lá na frente, no versículo 9 de Lucas capítulo 19, Jesus diz, hoje chegou salvação nessa casa. Jesus, quando olha e vê Zaqueu em cima da árvore, olha e vê o corrupto, vê o ladrão, vê o cobrador de impostos, Jesus olha alguém que pode ser diferente. Jesus, ele não olha a partir da ótica do problema. O que eu quero que você entenda é que o olhar de Jesus, ele não é limitado ao nosso passado. O olhar de Jesus não é limitado aos nossos problemas de hoje. O olhar de Jesus não é limitado ao quão problemático você é. E cá entre nós, a gente sabe os pontos em que a gente é problemático. Eu sei quais são meus BO. Mas o olhar de Jesus é um olhar que vai além. O olhar de Jesus, diferente do nosso, não é um olhar que cria concepções para si próprio. Não é um olhar que fica criando conceitos do que ele está vendo para si próprio. Não, o olhar de Jesus é um olhar que transmite conceito dele para mim e para você. O olhar de Jesus é um olhar que não se limita aos nossos problemas atuais, mas é um olhar de convite para você ser diferente nele. Eu tenho a certeza, nós estamos pregando agora, ó. No final do culto a gente conversa. Olha só, gente, presta atenção aqui. O único olhar que pode enxergar e mudar a minha e a sua história é o olhar de Jesus. É isso que eu quero que você guarde. A segunda coisa que é diferente do olhar é que o olhar de Jesus, ele é amoroso, misericordioso e acolhedor. Você pode repetir isso comigo? Diz, o olhar de Jesus é amoroso, misericordioso e acolhedor. Nós temos inúmeros relatos nos evangelhos de como Jesus agia diferente a partir do olhar. Em diversas situações. Seja em situações como, por exemplo, de pecado. Eu lembro da história que sempre me impacta de quando homens levam uma mulher que foi pega em adultério para Jesus. E eles dizem para Jesus, e aí Jesus, o que nós fazemos agora? A lei manda apedrejar, porque ela está em pecado. O que nós fazemos? Jesus nem olha para a mulher. Jesus, ele abaixa e começa a desenhar na terra. Começa a desenhar na areia. Depois ele se levanta, ele olha para a multidão, olha para aqueles homens e diz, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra nela. Então a Bíblia diz que a multidão começou a se dispersar, e Jesus volta a desenhar na terra. Jesus ainda não havia olhado para ela, mas aí, diz então lá no versículo 10, isso está lá em João no capítulo 8,
diz que ele se levanta, ele olha para a mulher e diz: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? E a mulher responde: não, Senhor. E Jesus diz para ela: eu também não a condeno, vá e não peques mais. O único olhar naquele lugar que poderia condená-la pelos seus pecados, o único olhar de alguém que não tinha pecados que poderia acusá-la, era o olhar de Jesus. Mas é o único olhar que, quando se volta para ela, se volta com amor e misericórdia. Agora, há situações também que, diferente de situações de pecados, são situações incontroláveis na nossa vida, como por exemplo, uma doença, ou alguns problemas emocionais que nós podemos passar. E lá no capítulo 5 de Marcos, a gente também tem uma situação de uma mulher que sofria há 12 anos de uma doença chamada fluxo de sangue, ou seja, uma hemorragia que não cessava. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela pensou: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu sei que eu serei curada. E aí ela vai, e ela no meio da multidão, ela vai e toca no manto de Jesus. E diz a Bíblia que no mesmo instante, ela foi curada. Mas, olha que coisa interessante, o problema já estava resolvido, a cura já tinha acontecido. Mas a Bíblia diz, no versículo 32 diz: Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia o tocado. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz, o seu sofrimento acabou. Olha só que coisa maravilhosa. Mesmo Jesus, sabendo que a mulher havia sido curada, mesmo Jesus, sabendo o que tinha já acontecido na vida da mulher, porque Ele era Deus, Ele ficou olhando ao redor, porque Ele queria encontrar essa mulher. Jesus, Ele não queria apenas uma cura de qualquer jeito. Jesus, Ele não queria que só houvesse uma transformação, não. Jesus queria que ela soubesse. Jesus queria que ela soubesse do olhar dele sobre ela. Jesus, Ele queria olhar para ela e dizer: filha, você é amada. Filha, você hoje está curada. Mas mais do que tudo, eu sei que a sua fé te curou porque você tocou no meu manto. Mas você tem os meus olhos sobre você. O meu olhar se volta para você hoje. É maravilhoso como Jesus, Ele mostra um cuidado de olhar para quem não merecia, dentro do contexto da época, ser olhado. O que eu quero que você entenda é que em todos os casos, Jesus, Ele se preocupa em olhar de uma maneira diferente. Quando todo mundo está condenando, Jesus olha com amor. Quando está todo mundo apontando o dedo, Jesus olha com misericórdia. E Jesus olha para aqueles que estão sofrendo, e ao invés de não só se importar, Ele quer demonstrar quem Ele é. O que eu quero dizer é que talvez aqui nesse lugar a gente encontre esses dois tipos de pessoas. Pessoas que estão em pecados, ou talvez pessoas que estão sofrendo por problemas. Mas o que eu quero te dizer é que Jesus, como eu já disse, está a fim de olhar para mim e para você. Mas entenda que esse olhar não é um olhar de condenação, é um olhar de amor, de misericórdia. É um olhar que nos acolhe. Olha só, se o nosso olhar transmite emoções e sentimentos, imagina o olhar de Deus sobre você. E uma terceira coisa que é importante disso que nós estamos falando, é que o olhar de Jesus com amor nos leva à mudança. Presta atenção aqui, gente. O olhar de Jesus com amor nos leva à mudança.
Olha só. Pessoal, conversa lá fora, por favor. Conversa lá fora, por favor. Tá tirando a atenção do pessoal. Rita, depois eu vou orar com você, tá bom, querida? Fique em paz. Volta aqui comigo agora. O olhar de Jesus com amor, repete comigo, diz: o olhar de Jesus com amor nos impulsiona a mudança. Eu falei aqui, por exemplo, do olhar fulminante da minha mãe. Quem aqui tem uma mãe que tem um olhar fulminante? Levanta a mão. E o pai, então? Meu Deus. Aí o pai, a coisa é séria. O pai, a gente sabe que é o olhar e o chinelo, nem tem mais conversa. Ou a cinta, ou a vara. E aí, gente, ontem mesmo eu passei por uma situação muito engraçada. Eu saí aqui do Vibe, eu parei na farmácia com a Marina. E eu lembro que eu estava brincando com ela. Eu falei assim, não, eu vou pegar tal coisa. Ela, não, vai lá e pega. Eu falei, aí eu não lembro o que eu estava fazendo, gente, mas comecei a provocar e encher as paciências dela. Ela olhou para mim com um olhar do tipo, vai, pega o negócio agora. Aí eu, tá parecendo minha mãe, velho, o que é isso? Mas é engraçado que eu entendi que ela ficou brava. Eu fui lá, peguei a parada e falei, calma, você está brincando. Fique em paz. Amém, Jesus. Mas olha só, o ponto que eu quero dizer é que o olhar ele também aponta a correção. O olhar ele aponta o que precisa ser mudado. Só que, como eu disse, eu quero que você vá juntando as coisas aqui. Como eu disse, o olhar de Jesus é um olhar de amor, é um olhar de misericórdia, é um olhar de graça sobre a nossa vida. Olha só, quando o olhar de Jesus vem sobre nós com esse intuito de mudança, ele é carregado com tanto amor que ao invés de nos afundar nos nossos problemas, ele nos impulsiona a mudar. Quando Jesus ele olha para nós, vamos ser sinceros, a gente fica sabendo que ele conhece tudo sobre nós. Ele conhece tudo que você tem feito. Jesus, quando olha para você, ele sabe dos teus B.O.s, ele sabe dos teus pecados. E o que eu quero dizer é que esse olhar de Jesus carregado de amor é um olhar que, quando vem sobre nós, nos constrange pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Mas mais do que isso, é um olhar que se apresenta para nós como um convite. Um convite do tipo, eu estou aqui para te ajudar a mudar. Eu estou aqui para pegar na tua mão e te fazer ser alguém diferente. Para ficar claro isso que eu estou dizendo, lá em Lucas, no capítulo 22, não precisa abrir. Eu estou citando vários textos aqui. Lá em Lucas, no capítulo 22, tem a história de novo de Pedro. E diz lá, porém, Pedro respondeu. Aqui está falando do momento em que Pedro nega Jesus. Ele diz, homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Olha o olhar de Jesus. E Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, chorando amargamente. Só para entender, para você entender o que estava acontecendo aqui. Um pouco antes de Jesus ser preso, para ser levado para a crucificação, Pedro, pela sua atitude impulsiva, quis dizer para Jesus, Jesus, fica sussa. Jesus, está em paz, quem está comigo não corre perigo. A hora que os manos vier para te pegar, irmão, eu vou me levantar. Aí Jesus olha para ele e fala, Pedro, meu filho, você se acha tão forte, você se acha tão firme, mas eu vou te dizer uma coisa, você está achando que você é incapaz de errar comigo. Aí, hoje ainda, antes mesmo de amanhecer, antes do galo cantar, ainda hoje, vão te cobrar sua fé, e você vai me negar. Eu tenho certeza que
Jesus, ele sabia o quão assustador seria as próximas cenas, dele preso, dele apanhando, dele sofrendo, e ele sabia que Pedro talvez não ia conseguir ficar firme, e aí ele diz: Pedro, você vai me negar, velho. E dito e feito, é exatamente isso que acontece. Só que olha só, presta atenção, olha, constrói essa ideia aqui comigo. Antes de que isso acontecesse, Jesus disse para ele. E aí quando acontece, a Bíblia diz que no meio de tudo o que estava acontecendo, Jesus estava apanhando. Os soldados romanos estavam cuspindo na cara de Jesus, estavam cobrando ele, falando um monte de besteira para Jesus. Jesus estava sofrendo de dores naquele momento. No meio disso, a Bíblia diz que ele se volta para Pedro, no momento em que Pedro nega. Ele olha para Pedro. Imagina isso, no meio de tudo, Jesus olha para Pedro. E aí, gente, muitos podem pensar que era um olhar de repreensão, do tipo: tá vendo? Eu te falei, você não presta. Mas a gente vê pela continuidade do texto, que aquele olhar, mesmo Jesus sendo traído, sendo negado por Pedro, foi com tanto amor, foi um olhar com tanto amor, que constrange Pedro, que sai chorando amargamente. A Bíblia diz que Pedro, como nós lemos aqui, saiu dali chorando amargamente. A gente sabe que aquele olhar de Jesus foi um olhar com tanto amor, mesmo em seu pior momento, até ali, que é o olhar que impulsiona Pedro pelo seu choro a mudar de vida. É o olhar que sela uma transformação na vida de Pedro. E aí, gente, Pedro com certeza ficou com muita vergonha. Imagina pensar: a última vez que Jesus olhou para mim, foi um olhar de amor, no momento em que eu estava traindo ele. Imagina o sentimento. E é engraçado que depois disso, não conta mais sobre Pedro, nenhum dos evangelhos. Nenhum dos evangelhos fala mais de Pedro até o momento em que Jesus ressuscita e aparece para os discípulos. Mas olha só que coisa interessante, presta atenção aqui. A Bíblia diz lá em Marcos 16, que quando Jesus ressuscita, Maria e Maria Madalena saem e vão até o túmulo, e quando elas chegam no túmulo, elas encontram um túmulo aberto. E aí elas ficam assustadas, porque não sabiam o que estava acontecendo para o túmulo estar aberto. E aí elas entram no túmulo, e quando chegam lá, encontram um anjo. E o anjo diz as seguintes palavras: não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Presta atenção aqui agora, olha isso. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles na Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Presta atenção aqui. Jesus sabia que o último olhar dele para Pedro, tinha provocado um choro, provocado um constrangimento. Mas aqui mostra a preocupação de Jesus, dos anjos. Mostra uma preocupação de que Pedro soubesse, mesmo sabendo que iria encontrar com Jesus, a preocupação: olha, vai lá e conta para todo mundo, mas para Pedro, diz para ele, Jesus está vivo. Mais do que vivo, Jesus olhou para você porque sabia que você podia mudar. E mais do que isso, esse olhar não foi o último. Mais do que isso, ele ainda vai olhar mais para você. Eu imagino que é por isso que Pedro, lá em João, quando recebe a notícia de que Jesus havia ressuscitado, a Bíblia diz que João e Pedro saem correndo para o túmulo. Eles vão correndo, a Bíblia diz que eles vão se cotovelando. João chega antes, mas acho que tropeça, Pedro dá uma cotovelada nele e entra antes. Queria chegar antes de todo mundo. Mas o que eu quero que você entenda é que Jesus, quando olha para Pedro no momento da negação,
Jesus olha com amor para constranger e provocar mudança. Mas Jesus deixa claro que Ele ainda se importa com a continuidade disso. Jesus, o amor de Jesus através do seu olhar nos constrange para mudar, mas eu quero que você entenda que esse constrangimento ele não para no momento da mudança. Jesus está dizendo: eu continuo olhando para você, para que você, agora mudado, continue a caminhar comigo. Eu ainda tenho coisa para fazer, eu ainda continuo olhando para você. O amor de Jesus nos constrange para mudar, mas mais do que isso, nos traz para perto dele. Fique em pé, por favor, para nós encerrarmos. Olha só, eu disse aqui muitas coisas sobre o olhar, e a coisa mais importante no final das contas que eu quero que você saiba nessa noite, presta atenção aqui em mim, não se distrai agora. A coisa mais importante que eu quero que você saiba é que Jesus, como diz no texto que nós lemos lá no começo, Ele está passando os olhos dele atentos sobre toda a terra, procurando eu e você. Como eu disse aqui, o olhar de Jesus, ele pode gerar muita coisa na nossa vida. O olhar de Jesus pode gerar mudança. O olhar de Jesus pode gerar um convite de mudança. O olhar de Jesus pode nos dar um futuro diferente. O olhar de Jesus sobre a nossa vida pode nos fazer se sentir amado, pode nos fortalecer, pode nos perdoar, pode dar esperança. O olhar de Jesus pode fazer muita coisa na minha e na sua vida. Mas, por que eu estou dizendo que pode? Porque ainda assim, depende de eu e você, se permitir ser olhado por Ele. Semana passada o Cabeça citou aqui, rapidamente, um texto sobre Adão e Eva. Quando, depois do pecado, Jesus vai para o jardim para tentar encontrá-los. E eu tenho a plena convicção de que um dos motivos de que eles se escondem de Deus é pelo medo do que poderia acontecer quando Deus olhasse para eles e visse o pecado. Mas o que eu quero que você entenda é que o que Jesus quer que a gente entenda é que o que Ele mais quer nessa noite é olhar para mim e para você, talvez do jeito que a gente está, do jeito que você chegou aqui, e através desse olhar te fazer se sentir amado, te fazer se sentir desafiado à mudança, para que a gente possa viver diferente a partir de hoje. O olhar de Jesus é diferente dos nossos olhares. O olhar de Jesus é um olhar de misericórdia, é um olhar de graça. E como nós dissemos aqui, os olhos do Senhor estão atentos neste lugar, para fortalecer aqueles que querem dedicar o coração para Ele. A minha pergunta para todos nós aqui nessa noite é: como é que você chegou até aqui? Talvez você chegou aqui afundado numa vida de pecado. Talvez você chegou aqui se sentindo com medo até de vir a um lugar como esse e se deparar com os olhos de um Deus que é santo, como Adão e Eva. Mas você chegou aqui. Talvez você chegou aqui e está se sentindo fraco, se sentindo abatido, se sentindo mal pelas condições da vida, pelos problemas que têm acontecido com você, com a sua família, não sei. E talvez o motivo de Deus ter me dado essa mensagem sobre o olhar de Jesus, um olhar diferente, foi para dizer para você: olha só, o olhar de Jesus não é um olhar de acusação, não é um olhar de condenação, é um olhar para te convidar hoje a uma mudança com Ele.
é um olhar para te chamar hoje, para confiar nele, para confiar na vida com ele. Eu quero te pedir para você fechar os seus olhos agora onde você estiver, porque na verdade o ponto principal aqui, e agora é um desafio meu para todos nós aqui, todos de olhos fechados, por favor. Não se preocupa com quem está do teu lado. Talvez essa preocupação com quem está do seu lado, talvez seja uma estratégia do inimigo para roubar o olhar de Jesus sobre a sua vida hoje. O meu desafio é, independente de como você está, independente do quanto de ruim pode estar a sua vida, independente de qualquer coisa, será que você está disposto a deixar o olhar de Jesus te encontrar hoje e provocar o que Ele pode provocar? De tudo isso que nós falamos, de um futuro, de misericórdia, de graça, de amor, de perdão dos pecados, um olhar de mudança, você está disposto a ser encontrado por esse olhar nessa noite? De uma maneira muito simples e rápida. Se esse é seu desejo, independente de como você está, sai do seu lugar e se coloca aqui diante do Senhor no altar, para que a gente possa orar por você. Não importa, como eu disse aqui, o passado, não importa os problemas que talvez tentam definir quem é você, não importa nada disso. Os olhos do Senhor estão hoje procurando pessoas que Ele possa olhar e falar: ei filho, que bom que você está aqui, que bom que você saiu do meio da multidão nessa noite, que bom que você saiu do anonimato, porque os meus olhos te encontram hoje como aquela mulher do fluxo de sangue, para que eu possa olhar para você e te dizer: eu tenho coisa nova, eu tenho história nova, eu tenho um novo capítulo, eu tenho uma fase nova. Eu não enxergo um Simão, eu enxergo um Pedro. Eu não enxergo alguém condenado pelo pecado, não. Eu olho, eu posso até te constranger, mas eu te convido hoje a agarrar na minha mão e lembrar você: ei, eu não sou um Deus que está morto, eu sou um Deus que vive, e vive para caminhar com você. Em nome de Jesus, se o Senhor está falando com você, sai do seu lugar agora. Não deixa Satanás roubar de você hoje a oportunidade de ser encontrado por esse olhar. Em nome de Jesus, nós vamos cantar aqui, e em seguida eu volto para nós orarmos. Mas fala com Deus essa noite, pede pelo olhar do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que nada sou sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além
do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim, a tua paz, teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que nada sou sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, Pai, porque entendemos, Pai, nessa noite que talvez o inimigo tenha tentado, Senhor Jesus, roubar algo que é mais precioso do Senhor sobre a nossa vida, que é o olhar do Senhor. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que pela Tua palavra há a garantia de que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, Pai, para nos alcançar, para fortalecer aquele que está abatido, para dar esperança para aquele que está perdido. O mesmo olhar do Senhor Jesus que se fez homem é o mesmo olhar que nos alcança nessa noite, dizendo: eu não me importo de como você chegou, porque eu tenho algo novo. Eu não me importo com o passado, eu tenho algo novo. É um olhar que nos constrange, sim, mas é muito mais um olhar que nos alcança com amor, que nos alcança com misericórdia, que nos alcança com graça. Pai, quando todo mundo decide olhar para nós de uma maneira acusatória, Senhor, o Senhor decide olhar para nós de um jeito diferente. E, Senhor, em nome de Jesus, que em cada coração neste altar seja testificado agora de que os olhos do Senhor, de que o olhar do Senhor está sobre a vida de cada um deles, cada um com a sua particularidade, cada um com um pecado que precisa ser perdoado e que já está sendo perdoado pelo nome de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Mas que sobre todas as coisas esse olhar de convite seja testificado no coração de cada um nessa noite, da mesma maneira como o anjo disse para aquelas mulheres. É o olhar de alguém que vive, é um olhar de alguém que está vivo, é um olhar de alguém que se encontra conosco, é um olhar de alguém que pega em nossa mão e nos leva para uma vida contigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, sobre a vida dos teus filhos, que eles nunca se esqueçam de que os olhos do Senhor estão sobre eles, e de que há perdão, remissão dos pecados pelo sangue de Jesus derramado na cruz, mas que o Senhor está sempre olhando para nós, disposto a nos trazer para perto. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que as mudanças que precisam ser feitas nessa noite, assim como foram com Pedro, sejam feitas na vida dos teus filhos aqui. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos crendo, Pai, naquilo que o Senhor está fazendo nessa noite. É noite de reconciliação pelos olhos do Senhor sobre a nossa vida. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Olha só, eu sinto no meu coração de fazer o desafio para alguém aqui nessa noite. Nós falamos hoje de um Jesus que é diferente do padrão de Jesus que a gente acha que é, sobre o olhar de alguém que enxerga em nós oportunidades diferentes, um olhar de misericórdia, de amor e de graça, e isso reflete quem é o Senhor na sua essência. Eu quero nessa noite aqui saber se há alguém aqui que nunca fez uma oração entregando o coração para Jesus, confessando com a sua própria boca: Jesus, eu preciso de você, eu entrego a minha vida para ti, para que esse olhar nunca mais se afaste da minha vida. Se de alguma maneira há alguém aqui nessa noite que gostaria de confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da vida, eu quero que você não tenha vergonha nenhuma agora, porque essa é a melhor decisão que alguém pode tomar. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, e é por isso que eu estou aqui hoje, porque quando eu tomei essa decisão, eu vi Jesus olhando para mim, assim como ele olhou para Pedro, falando: viu, você não é Simão, você é Pedro. Então, se há alguém aqui nessa noite, eu quero convidar você a erguer sua mão onde você estiver, e eu quero orar por você. Há alguém aqui que gostaria de hoje entregar o coração para Jesus pela primeira vez, que nunca tenha feito isso? Se há alguém aqui, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Há mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Há mais alguém nesse lugar? Não tenha vergonha, glória a Deus. Tem mais alguém aqui? Não tenha vergonha. Esse é o convite de alguém que olha para você hoje e fala: é a mesma coisa que eu fiz com Pedro. Você que levantou a sua mão, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente, para eu poder orar com você. Não precisa ter vergonha. Peço para quem conhecê-los, venha junto aqui, faz companhia para ela aqui na frente. Você que levantou a mão, sai do seu lugar, vem aqui. Eu vou esperar todo mundo, tudo bem? Glória a Deus. Se tiver mais alguém, corre que dá tempo. Glória a Deus. Olha só, todo mundo me vê aqui, né? Vou até ajoelhar para ficar aqui no mesmo nível de vocês. A Bíblia diz para nós, não só desse olhar de Jesus que provoca tanta coisa, mas a Bíblia também fala para a gente de uma vida com o Senhor, e uma vida que é plena, não só aqui, mas uma vida que, quando essa vida aqui acabar, ela continua na eternidade com Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele tem um livro daqueles que são vivos, daqueles que vão viver com ele eternamente. E a Bíblia nos diz que ele escreve o nosso nome nesse livro quando nós o confessamos como o Senhor da nossa vida, quando nós nos arrependemos do nosso pecado e tomamos posse dessa vida com Jesus. E a melhor parte disso tudo é que só depende de uma oração que transforma a nossa vida por completo. Vocês estão ouvindo alguém aqui falar que era cheio de problema, era cheio de mágoas, alguém carregado de pecado, mas um dia eu fiz essa oração, e essa oração mudou minha história, porque garantiu os olhos de Jesus sobre mim todos os dias. Por isso eu quero pedir para que todos que vocês levantaram a mão estão aqui à frente comigo hoje, feche os olhos, e eu quero que você agora, com autoridade, repita essa oração que eu vou fazer junto comigo. Pode ser? Mas fala alto. Quem estiver aqui na frente, fala junto. Vamos falar junto, tá bom? Vamos orar. Diz assim: Senhor Jesus,
nessa noite, eu me arrependo dos meus pecados, e eu confesso o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim alguém novo pelo sangue de Jesus. Que os seus olhos estejam sobre mim todos os dias, e que eu possa, a partir de hoje, caminhar contigo todos os dias. Obrigado, Jesus, por me salvar naquela cruz. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Ó, olha só, ó, peraí, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção aqui, presta atenção aqui. Olha aqui pra mim, todo mundo, olha aqui pra mim. Sabe qual é a parte boa disso? A Bíblia diz que quando a gente faz essa oração aqui, além de tudo isso que eu já falei, dos olhos de Jesus e da vida com Jesus, a Bíblia diz que nós somos justificados. O que significa isso? Os seus pecados agora não há condenação mais. Jesus tomou esse pecado e falou: hoje você está limpo. A Bíblia diz que nós somos regenerados. Sabe o que significa isso? Jesus hoje te dá uma nova vida. Lembra que eu falei? Jesus não olha para o passado. Jesus hoje fez igual com Pedro. Hoje você é outra pessoa. Eu te dou uma nova vida hoje. E sabe o que a Bíblia diz também? Que nós somos adotados. Sabe o que significa isso? Há uma família dos filhos de Deus. E quando a gente confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos adotados nessa família. E hoje vocês fazem parte dessa família, que é a família do Senhor Jesus, na qual todos nós fazemos parte. Por isso eu quero apresentar para vocês hoje pessoas que vão caminhar com vocês, que vão ajudar vocês, que vão pegar na mão de vocês e vamos se ajudar, vamos se apoiar, que é essa família do Senhor Jesus. Por isso eu vou fazer o seguinte, vou combinar. Eu vou contar até 3 e quando eu falar já, vocês vão virar para trás, vocês vão ver o tamanho da família que vocês vão receber hoje, amém? Pode ser? Vocês estão preparados? Está preparado mesmo? Certeza? Então vou contar, 3, 2, 1, pode virar. Sai do seu lugar e vem aqui dar um abraço neles, em nome de Jesus. Quem quiser, pode vir aqui. Minha vida, você que quiser vir aqui, pode abraçá-los aqui em nome de Jesus. Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido